Evangelho de Marcos. E aqui eu termino o capítulo 3. Nós já falamos e pensamos sobre o Evangelho de Marcos, capítulo 1, capítulo 2. Aqui eu termino o capítulo 3, no versículo 31 ao 35, onde eu gostaria de, como já tenho feito, fazer uma leitura com você. Uma leitura que possa ser um tanto quanto mais aproximada daquilo que o texto já nos apresenta, né? E no capítulo 3, no finalzinho do Evangelho de Marcos 3, a partir do 31, em algum momento, Maria, mãe de Jesus, e os irmãos de Jesus chegaram na casa onde Jesus estava. Eles ficaram de fora, pois havia muita gente na casa, e pessoas estavam sentadas em volta de Jesus. E aí, por causa disso, evidentemente, eles mandaram chamar Jesus. Alguém foi lá dentro e falou: sua mãe e os seus irmãos estão lá fora procurando o Senhor. A pergunta de Jesus foi bastante curiosa: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Daí Jesus olha para os que estavam sentados em volta dele e ele diz assim: vejam, aqui estão minha mãe e irmãos. Meus irmãos, minha mãe, são aqueles que fazem a vontade de Deus. Aí vem a pergunta que ninguém quer calar: Jesus ignorou a sua mãe e os seus irmãos? Jesus fez pouco caso da sua mãe e dos seus irmãos que estavam lá fora querendo falar com ele? Quis omitir sua família? Impossível, né? Acho que todo mundo conhecia todo mundo, então foi muito curioso para as pessoas que estavam em volta e ouviram Jesus falar: mas quem é minha mãe? Quem é o meu irmão? O que está acontecendo? Jesus está com amnésia? Quer fazer uma pegadinha com a gente? Não. A verdade é, e aqui nós podemos sim pensar, é que o Verbo se encarnou, a palavra tornou-se pessoa, primeiramente por uma missão. E Jesus sempre deixa claro que a vontade do Pai é o seu alimento, é a coisa mais importante para ele. Veja que Jesus não veio apenas para tomar café com a gente, ele não veio para experimentar o que é ser um ser humano, ele não veio para ser amigável, ele não veio apenas para chegar e falar: opa, como vai? Tudo bem? Que bom, tão bom estar com vocês. Não, é claro que Jesus, no seu envolvimento com os homens, os seres humanos, nasceu juntamente e não podia ser diferente. Uma empatia, né? Nasceu juntamente um relacionamento mútuo, algo que foi muito saudável para ele e muito mais para nós. Mas veja que a missão de Jesus, ela parecia ser muito mais, na verdade ela é muito mais importante do que toda e qualquer situação que Jesus viveu entre nós. Veja que a salvação como missão era o ponto importante aqui. Isaías, no seu capítulo 9, o profeta, ele fala que, ele nos mostra, na verdade, que a salvação viria de um menino. E que ao mesmo tempo havia uma cruz preparada para esse menino, Isaías 53. Levando em consideração, então, portanto, que nós não estamos falando aqui de um Jesus que deveria ser apenas conhecido como alguém que
andou entre nós, mas que, sobretudo, veio fazer algo por nós. Algumas pessoas diminuem Jesus num sujeito que veio fazer amizades. Algumas pessoas tratam Jesus como alguém que veio passar dias, anos no nosso meio, como eu já falei, ser amigo de todos nós, a fim de dar atenção a nós e ser paterno, ser piedoso. E olha que tudo isso ele fez. Mas Deus veio nos visitar com uma missão muito específica. Jesus pertence a uma família muito maior. A família de Jesus não era Maria necessariamente, nem seus irmãos. A família de Jesus é uma família muito maior. Se aqueles que lhes são próximos merecessem destaque, o sentimento e as ações de veneração, elas seriam muito maiores. Se aqueles que conviviam com ele, sobretudo no âmbito familiar, tivessem o destaque que até pudessem ter, eu creio que nós herdaríamos ações muito veementes em relação a esses que estão em volta. Aliás, isso já acontece, mesmo Jesus dizendo que a família dele é de todo mundo, somos todos nós, né? Somos todos nós. Portanto, olha, nós precisamos ser honestos, né? Aqui nesse texto, Marcos 3, a partir do 31 ao 35, tem uma declaração de Jesus que nós somos a sua família. E uma família não sanguínea, mas uma família por adoção, por consideração, uma família que nasce a partir da cruz. Nós temos aqui um discurso de inclusão, Jesus incluindo-nos para perto dele, para que tivéssemos comunhão e convivência com ele, com o Pai e com o Espírito. O senso de família aqui, então, portanto, se expandiu. Além de Israel, e se expandiu também além de Nazaré. Jesus entrou na minha casa. Jesus entrou na sua casa. Jesus entrou na nossa casa e nos chamou de família, sendo que o Senhor da casa e único Senhor dessa casa é Jesus. Deus nos abençoe. Um abraço.